Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 22 de fevereiro. Mais de 50 dias sem um treinador e, portanto, a gente segue se fazendo uma pergunta que nessa altura do campeonato está mais do que batida. Quantas e quantas vezes a gente se questionou quem será o novo comandante do Botafogo na temporada 2025? E eu ainda acrescento outra, tão importante quanto. Quanto tempo mais vai levar para que finalmente a gente encerre, conclua esse processo seletivo, podendo então dar o start de verdade nessa atual temporada, fazendo uma preparação condizente com tudo aquilo que a gente almeja conquistar em 2025. Esse processo longuíssimo, a gente não consegue sair do lugar efetivamente. Lá atrás, antes mesmo da nota falando que o Arthur Jorge não seria mais o nosso treinador, foi o único momento, com o André Jardine que eu estou falando, que o Textor efetivamente mostrou convicção. Total convicção. Porque no dia 31 de dezembro, ele conversou com o brasileiro, as coisas esquentaram de verdade, parecia que a gente ia avançar para um final feliz, mas no fim das contas o treinador brasileiro preferiu seguir no América do México para tentar o inédito tetracampeonato nacional. Desde então, não dá para a gente falar que o Textor teve uma convicção real do nome que ele estava ali conversando e que ele seria a escolha definitiva. Nem agora no caso do Vasco Matos. Nem agora. Porque vale lembrar, o nome do Vasco Matos surgiu há muito tempo, irmão. Lá em janeiro. Poucos dias depois da negativa do André Jardine, já tinha surgido o nome do Vasco Matos. Se ele tivesse essa convicção toda na figura do treinador, a tentativa de contratação do Vasco Matos já teria acontecido, ó. Põe tempo nisso. Indiscutível. Indiscutível. Um outro treinador que a gente pode falar aqui fez o Textor ter uma convicção legal? Roberto Mantini. Treinador italiano, multicampeão. Um baita nome. Seria o principal treinador do Brasil e, por consequência, de toda a América do Sul. Inegável. Só que aí a gente esbarrou na pedida financeira. Não dá para dizer que chegou a ser uma surpresa a pedida do Roberto Mantini ser super elevada, porque a gente está falando de um treinador que é tricampeão italiano, tricampeão da Copa Itália, campeão da Premier League, campeão da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, campeão da Copa da Turquia e campeão da Eurocopa. Quando tu conversa com um treinador com essa grife, você não pode esperar que ele vai receber pouquinho a mais ali, de repente, do que o Bruno Lage recebeu no Botafogo. Não dá para imaginar que essa vai ser a pedida do técnico. Então, nessa história toda, mirou alto pra caramba, mas na hora do financeiro aí, né, ficou complicado. O Mantini teria que topar uma redução daquilo que ele quer de fato receber. Se fala em 6 milhões de euros líquidos, 8 milhões de euros brutos, 3 milhões de reais líquidos, 4 milhões brutos ali por mês, para que ele pudesse fechar com a gente. Como o Textor não está muito disposto a gastar tudo isso no salário de um profissional, de uma comissão técnica, né? Porque não é só o Roberto Mantini, é uma comissão técnica. A gente então abriu conversas com mais 2 nomes, que segundo Medeiros são mantidos em sigilo. Ou seja, no fim das contas, por conta da convicção pela metade, digamos assim, nós voltamos para a etapa de entrevistas. Pois é, foi o que eu falei. Desde o André Jardine a gente não consegue sair do lugar. Já falei isso aqui no canal várias vezes. Se a gente tivesse tido o sim do André Jardine, nada disso aqui estaria sendo falado. Nada disso existiria. A gente teria jogado contra o Flamengo com um treinador efetivado. A gente teria... Supercopa que eu tô falando, né? Teria jogado agora a Recopa também com um profissional ali, já tendo ali um mês de trabalho de repente, um pouquinho mais. E a situação poderia ser completamente diferente. Mas infelizmente as coisas não estão caminhando dessa maneira. O Diogo Dantas, ele trouxe uma informação lá no blog dele do Globo, falando que o Textor ainda tem esperança de conseguir um treinador internacional para o Botafogo. E isso me remete novamente à convicção pela metade. Porque se ele está querendo mirar um treinador internacional,
E eu entendo o Internacional como um cara mais conhecido. Eu, pelo menos, entendo dessa forma, acredito que seja isso. O nome do Vasco Matos, ele acaba não fazendo sentido. A gente quase ter fechado com o Vasco Matos passa a não fazer sentido. Se de fato o Textor quer um nome internacional. Se é isso que a gente pode esperar, ele vai tentar novamente alguém que tem uma grifezinha? E aí, qual vai ser? A falta de convicção por parte do sócio majoritário da SAF Botafogo tem sido claramente um problema. Nessa altura do campeonato, a gente pode cravar isso aqui. Porque quando o Textor, em outras oportunidades, ele teve convicção, a gente viu ele agir de forma muito mais assertiva, sabe? Indo naquela direção porque ele quer aquilo ali e vambora. Eu lembro, por exemplo, do caso do Bruno Lage, cara. No fim das contas, as coisas não funcionaram, é verdade e tal, né? O Bruno Lage não teve sustentação mental, eu diria, para tudo que estava acontecendo, assim. Se você ganhar, os frutos não são tanto seus, né? Agora, se perder, a culpa é toda sua. Ele não conseguiu lidar com isso na ocasião e ficou muito claro e evidente na época, né? Mas quando a gente olha a convicção que o Textor teve na contratação do profissional, ele sabia o que ele queria. E ele foi naquele alvo específico. Ele foi lá e contratou. Com o Luiz Castro, ele mostrou uma convicção absurda. Absurda. Esperou o Castro fechar lá a disputa da Copa do Emir, né? Fechar a temporada no Catar para então contratar o profissional. Mas ele tinha convicção. Ele queria aquele profissional. Com o Arthur Jorge aconteceu a mesma coisa. Quando ele chegou no nome do Arthur Jorge, é esse que eu quero. E ele demonstrou essa convicção. Nesse momento, o que eu sinto, o que eu percebo, é que a convicção está no meio do caminho ali. Aí pode ser uma questão financeira, como foi no caso do Mantini, do tipo, pô, eu gostei pra cacete desse profissional. Ele tem tudo que eu quero. É um cara que tem nome, é um cara que vai chegar com peso, botando moral. É um cara que já fez trabalhos sensacionais em vários lugares, só em 2 equipes ele não foi campeão. Em toda a sua carreira como profissional, né, como treinador. Só no Zenit e na Arábia Saudita, na seleção. No Zenit ele até poderia ter vencido, na Arábia Saudita já é mais difícil. Mas de resto, ganhou por onde passou. Mas qual foi a falta de convicção? Se o custo-benefício é o melhor possível. Se precisa investir tanto na contratação de um treinador para você poder realmente chegar e bater campeão. Aí você pega o caso do Arthur Jorge. Pô, pagava 1 milhão por mês ao Arthur Jorge e a gente ganhou Libertadores e Brasileiro. Será que eu preciso de um treinador que ganha 4 milhões brutos por mês para poder ter esses resultados? O próprio caso do Botafogo diz que não. Mas aí o Textor precisa decidir o que é que ele quer. Qual é o perfil que ele quer. Porque tu não conversa com o Mantini ou com qualquer outro nome que já tenha tido ali uma história impositiva no futebol, comandando grandes equipes, ainda mais um profissional europeu, tu não conversa com um cara desse achando que ele vai cobrar 2 milhões de reais por mês. Porque não vai, porque é completamente fora de propósito. Essa é a realidade. Em meio a tudo isso, em meio a toda essa história do treinador, a gente ainda teve agora a informação do GE dizendo que o Textor não gostou nada das declarações do Savarino e do Barbosa. Essa não foi uma cobrança, mas foi uma crítica ali, né? Externaram a sua insatisfação, o incômodo do grupo com a indefinição sobre o comando técnico. O GE trouxe essa história, né? Dizendo que o Textor não ficou insatisfeito, que aquilo ali não bateu bem. Mas aí tem uma questão que é importantíssima a gente falar também, né? O Textor, muitas vezes mesmo, e isso a gente pode falar porque a gente já viu acontecer em algumas ocasiões ao longo dessa relação que a gente já tem desde 2022. O Textor, muitas vezes, ele se move também por conta do seu ego. Pega, por exemplo, o que aconteceu em 2023. A gente teria o Textor agressivo no mercado em 2024 se no fim de 23 a gente tivesse sido campeão brasileiro? Eu creio que não. Eu creio que não, porque estaria tudo caminhando ali numa direção tranquilinha, pô, bateu o campeão já no segundo ano, campeão brasileiro. Vou seguir ali o caminho que eu estava pensando de investimentos, revelações e tal, porque já bateu o campeão.
Só que como a gente teve a derrocada, e a realidade é essa, foi a pior derrocada da história do futebol mundial, o Textor, como todo bilionário que tem o seu ego, ele não queria um rótulo grudado na testa dele do tipo, o maior fracasso da história do futebol, a maior vantagem desperdiçada. A gente sabe que bilionários, eles têm essa coisa do ego, ele não quer ser rotulado como um loser, né? Um fracassado. E aí, em 2024, ele pisou no acelerador, ele fez coisas que até então ele não tinha feito. E decidiu seguir nesse caminho. A gente conseguiu bater campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, sensacional. Agora, recentemente, nesses dias, o Casagrande ele escreveu lá no UOL, dizendo que o Botafogo está sem dono. Num estalar de dedos, o Textor fez o quê? Respondeu na sua rede social, justamente para poder, né, tá à altura ali. Ah, tá sem dono? Ó, vai lá assistir um jogo comigo. Mexeu com o ego dele. Inegável, mexeu com o ego do Textor. Uma outra situação que a gente também sabe que mexeu com o ego do Textor foi quando o presidente do Paris Saint-Germain, e inclusive os áudios, né, o diálogo disso tudo que aconteceu, foram revelados por agora, assim, esses dias. O presidente do Paris Saint-Germain dizendo que o Textor, pô, meu irmão, nunca ia ganhar nada, que não sabe nada de futebol e tal. E aí, no fim da temporada do ano passado, a gente ganhou a Libertadores. E aí o Textor, né, fez questão de dar aquela respostinha, porque tipo, não vou ganhar nada, tá aí, ó, minha taça de Libertadores. Então a gente sabe que o Textor, ele se move por essa questão do ego. O fato dos jogadores terem externado isso, eu achei ótimo, tá? Eu achei ótimo. Porque os atletas, eles estão vivenciando o dia a dia. Quem tá ali no dia a dia, sentindo a falta desse comando e o impacto disso na performance, são jogadores. Então, quando o TF perguntou ao Barbosa sobre essa questão do treinador, ele mandou muito bem. E o Barbosa, pela personalidade que tem, não fugiu da resposta. Deixou bem claro que atrapalha. Como é que você vai ganhar com um planejamento assim? O Savarino também, dizendo que incomoda, né? Eles têm que trabalhar e tal, mas faz falta. Eu acredito que o fato dos jogadores terem falado publicamente sobre isso, beleza, o Textor pode não ter gostado, tá no direito dele. Mas eu acredito que isso vai fazer ele, meu irmão, querer dar uma resposta. E as coisas, enfim, podem ser resolvidas, sabe? Uma hora ou outra a gente vai ter o treinador. Mas o fato de ter batido no ego do Textor, isso pode fazer com que ele acelere um tantinho algumas questões. E claro, a gente fica nessa expectativa porque vai ser ótimo para todo mundo. É aquilo, né, Fogão? A gente tem que sair daquele desenho do Pica-Pau onde a bruxa fica tentando pegar qualquer vassoura para voar, né? E lá vamos nós, e lá vamos nós, e lá vamos nós. A galera mais antiga vai lembrar disso. E lá vamos nós, e nada funciona, e nada vai. A gente tem que sair desse looping, né? Porque a gente tá num looping eterno por hora, que eu espero que acabe muito em breve. O que você tá de expectativa em relação a esses dois novos nomes aí que o Textor tá conversando, abriu conversas? E também o que você achou das declarações do Savarino e do Barbosa? Textor ter ficado chateado. Tu acha que isso pode fazer, por conta do ego dele, conforme eu disse, dar uma agilizada nas coisas para realmente a gente poder chegar aí? Ah, meu irmão, tá aqui, toma o treinador, vambora. E aí? Deixa seu comentário aqui embaixo. E ó, hoje podemos ter o Madrufogão. Então fique ligado na programação aqui do canal. Lá para as 23h30 se acontecer. Então fique ligado. Porque você sabe, né? Madrufogão é uma resenha daquelas. Beleza? Tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!